Então, queridos, é preciso que nós, como igreja, como servos do Senhor, nós estejamos a resgatar o verdadeiro significado da Páscoa, porque a partir de Jesus, essa celebração, amado, foi substituída pela ceia do Senhor, com o pão e o vinho, e a Bíblia diz que é em sua memória, não mais, amado, para relembrarmos. Não se trata aqui de santificar, não se trata de idolatrar a data lá no calendário, não. Trata-se de recordarmos o que nós éramos e o que Deus fez na nossa vida para nos tirar lá da perdição. Devemos santificar essa data, amados, no nosso coração. Essa lembrança, contudo, ela não deve ficar restringida, amados, só na ceia do Senhor, só na Semana Santa, ou uma vez por ano, não. Esse sentimento, ele deve estar, amados, diariamente no nosso coração. Esse sentimento de liberdade, esse sentimento de que Jesus nos libertou, deve ficar diariamente no nosso coração. E esse momento, quando a igreja se reúne para a ceia do Senhor, todos os domingos, ao segundo domingo de cada mês, primeiro domingo de cada mês, então é um momento especial, não é um dia qualquer. O Senhor Jesus, quando ele podia dizer assim: olha, nós vamos comer a ceia lá debaixo daquela árvore, porque ali onde ele estava com os seus discípulos era um lugar que tinha muitas árvores. Ele podia fazer isso: olha, nós vamos preparar a ceia aqui debaixo dessa árvore aqui. Nós vamos comer a ceia, participar da ceia na casa do discípulo fulano. Não. O Senhor Jesus, ele desejou que esse momento fosse um momento muito especial, que esse momento fosse um momento especial, um aposento especial, uma coisa especial para uma ocasião especial. E a pessoa, amado, se você for ver lá, a pessoa que cedeu esse aposento é uma pessoa escolhida por Deus para esse serviço. É como se Jesus estivesse perguntando hoje: há um lugar no teu coração para que eu tenha comunhão contigo? Há um lugar no teu coração para que Jesus tenha uma comunhão com você? Então Deus, através de Jesus Cristo, quer ter essa intimidade conosco. Diz que ali naquela sala, amados, só tinha os discípulos, só tinha pessoas escolhidas por Jesus, né? Existe um lugar no teu coração para Jesus? Existe um lugar no teu coração para Jesus? Pense nisso nesta manhã. Jesus escolheu um lugar especial para estar com pessoas especiais, pessoas escolhidas. Existe um lugar no teu coração para Jesus? Amado, nesse contexto que nós vivemos de banalizações do cristianismo, vemos que as celebrações cristãs, uma delas, a que mais representa o verdadeiro significado do cristianismo, são a Páscoa e a ceia do Senhor. Nela nós encontramos elementos que resumem o que verdadeiramente significa ser um cristão. No mundo de hoje, sem uma Páscoa cristã, nós não teríamos, amados, nenhuma boa notícia para contar a ninguém. O que nós íamos contar se não tivesse a Páscoa? Se a Páscoa é Jesus. Os judeus comemoravam, eles comemoravam em lembrança a saída do Egito. Foi dito aqui, a irmã deu aqui, né? Os
judeus comemoravam lembrança a saída do Egito, do estado, do Egito, estado de escravidão. Eles lembravam que outrora eles eram escravos. Eles lembravam que outrora ele era escravo e agora eles estavam libertos rumo à terra prometida. E eles se alegravam naquele momento. Nós não podemos, amados, esquecer que nós saímos do Egito, do pecado. Você não pode esquecer isso. Aquela vida suja, errada que você vivia, que eu vivia, de tristeza, de derrota. Nós saímos de lá. Isso só foi possível porque Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar. Isso só foi possível porque Jesus ressuscitou. Páscoa, amado, significa proteção das armadilhas de Satanás na sua vida, da opressão maligna. Libertação significa libertação conquistada na cruz por Jesus, através do sangue de Jesus. Significa liberdade da escravidão, liberdade da mentira, liberdade da inveja, liberdade das drogas, liberdade da prostituição, das forças das trevas do Egito, escravizo, mas o sangue de Jesus liberta. Páscoa significa substituição. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por mim e se fez pecado por você, que pegou a sua vida, para que através da sua morte muitos tivessem vida. Então, celebrar a Páscoa e a Santa Ceia do Senhor, amados, é lembrarmos todo o mistério do Senhor Jesus. Não cabe a mim, não cabe a você questionar por que nós fomos salvos. Não, nós sabemos que foi pelo grande amor de Jesus por nós. Mas cabe um questionamento nesta manhã: para que nós fomos salvos? E aí, quando você vai ainda, você está em 1 Coríntios, aí você vai no capítulo 11. E você vai no versículo 26, diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Páscoa aponta para missões. Nós estamos no meio de missões mundiais. Páscoa aponta para missões. É nossa, amada, responsabilidade, além de lembrar que nós fomos salvos, nós saímos da escravidão, do pecado. Mas nós precisamos lembrar que nós precisamos falar do amor de Jesus. Páscoa, amado, sem serviço não é Páscoa. Evangelho é serviço. E nós fomos salvos para quê? Para que nós fomos salvos? Para servir. Nós fomos salvos para isso. Para servir. Para anunciar o Evangelho. Para anunciar o fim do cativeiro. Anunciar a libertação aos cativos, aqueles que ainda estão presos pelas trevas, pelos braços do inimigo. Nós somos salvos para isso, para anunciar essa liberdade. Para isso que nós somos salvos. Páscoa significa isso, meus amados. É muito profundo. Não é um simples domingo que nós estamos aqui participando de um culto. Não é um simples domingo que a pessoa vai distribuir ovos de Páscoa, comer aquela comida toda. Não. Significa serviço, responsabilidade de falar do Evangelho para as pessoas que não conhecem. Isso é Páscoa, é serviço, é missões.
para que anuncieis a sua morte até que ele venha. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira pecado. Páscoa também significa arrependimento, Páscoa significa salvação, Páscoa significa gratidão, Páscoa significa comunhão, compromisso, santificação. Eu acredito, amados, que é o momento de nós fazermos uma reflexão do verdadeiro significado da Páscoa e do verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Para cada um de nós. E porque Jesus ressuscitou e porque Ele vive, nós estamos aqui, reunidos nessa manhã. Hoje, não é para comermos ovos de Páscoa, não, mas é para dizermos, porque Ele vive, eu sou mais do que vencedor. Porque Ele vive, não sou eu mais que vive, mas porque Ele vive, Cristo vive em mim. Vamos falar? Porque Ele vive, Cristo vive em mim. Vamos falar? Porque Ele vive, Cristo vive em mim. Porque Ele vive, Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ao Senhor? Espera. O único que é digno de receber. Irmão no piano. Espera o louvor. E nós encerramos o culto desta manhã. Daqui a pouco, logo após, o pastor levar o restaurante. E aí nós vamos para o nosso lar. Logo mais à noite, amados, tem uma cantora italiana, uma missionária evangélica aqui. Louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Tá certo? Certo?